Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor André e esse é mais um das Conversas Literárias. Nessa semana, nós bateremos um papo sobre a contribuição poética e literária que os Racionais MCs prestam para a cultura brasileira. O Racionais é um grupo de rap formado na cidade de São Paulo, no fim da década de 80, que começou a ganhar notoriedade nos anos 90. O grupo é formado pelos integrantes Pedro Paulo Soares Pereira, Pedro Eduardo Salvador, Edivaldo Pereira Alves e Kleber Geraldo Leles Simões, mais conhecidos como Mano Brown, Ice Blue, Ed Rock e KLJ. A importância em debater a obra do grupo se dá a partir da realidade que é representada na letra de suas canções. As músicas deles já foram tema de questões nos mais importantes vestibulares do país, como da Universidade de São Paulo e no da Unicamp, com o álbum Sobrevivendo no Inferno como leitura obrigatória na categoria de poesia, e também no próprio Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no ano de 2017. Para me auxiliar nessa conversa, me aproprio das pesquisas Racionais MCs como efeito colateral do sistema cancional brasileiro, de Acauã Oliveira, e O Evangelho segundo os Racionais, de Henrique Yagi Takahashi, além, é claro, das músicas do grupo. Eu vou deixar todo esse material de apoio destacado na descrição do vídeo, e caso queiram realizar um estudo mais detalhado e com maior propriedade sobre o tema, acessem e sejam felizes. No vídeo de hoje, irei direcionar as conversas focando justamente no álbum Sobrevivendo no Inferno, lançado em 1997. Para inserir essa obra, é necessário contextualizar o cenário caótico que ela representa e discute. Por isso, farei a leitura na íntegra do artigo O Evangelho Marginal dos Racionais MCs, de Acauã Oliveira, texto introdutório do livro Sobrevivendo no Inferno, da editora Companhia das Letras. Em 2 de outubro de 1992, São Paulo foi palco daquela que é considerada a mais violenta e brutal ação da história do sistema prisional brasileiro, o Massacre do Carandiru, intervenção assassina da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que resultou na morte de pelo menos 111 detentos, a maioria composta de réus primários, sem nenhuma chance de defesa. Extermínio puro e simples, que até hoje não foi reconhecido pelo Estado enquanto tal. Documentos oficiais tratam o episódio como rebelião, ou motim do Pavilhão 9. No intervalo de poucos meses, o país foi palco de outros 2 massacres que chocaram o mundo. Em 23 de julho de 1993, 4 policiais militares dispararam contra cerca de 50 crianças e adolescentes em situação de rua que dormiam nas escadarias da Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, deixando 8 mortos e dezenas de feridos. No episódio ficou conhecido como a Chacina da Candelária. E apenas um mês depois, em 29 de agosto de 1993, mais de 30 policiais militares encapuzados e sem uniforme assassinaram friamente 21 pessoas na Chacina de Vigário Geral. Ao contrário do que afirmou a PM, nenhum dos mortos possui ligação comprovada com o tráfico. A sucessão de tragédias programadas no intervalo de menos de um ano confirmava, para quem estivesse disposto a ver, que o genocídio ocorrido no Carandiru não só não havia sido um acidente, como se tornava uma norma, que não se restringia às cadeias do país. Longe de se tratar de equívocos ou desvios, a série de episódios trágicos configurava-se como um verdadeiro projeto de gerenciamento da miséria por meio da violência. O que a periferia percebeu antes de todos é que esse modelo genocida de organização social, ancorado numa série de mecanismos herdados da escravidão e aperfeiçoados durante a ditadura, não se voltava apenas contra aqueles considerados criminosos, tendo se convertido em norma geral, com aprovação quase restrita da opinião pública. A compreensão profunda dessas tragédias, não como meros acidentes de percurso da civilização brasileira, mas como fundamentos mesmo de um projeto nacional, estará no centro de diversas mudanças ocorridas no campo cultural,
que progressivamente tornariam possível o surgimento daquele que seria um dos mais importantes fenômenos culturais da história do país. Um disco no qual o massacre do Carandiru seria reconhecido como um acontecimento decisivo da nossa época, ocupando literalmente o centro do álbum, revelador da verdade maior do Estado brasileiro, contra o qual era necessário reagir. O ano é 1997 e o disco é Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs. O álbum conta com as faixas Jorge da Capadócia, Gênesis, capítulo 4, versículo 3, Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, Rapaz Comum e um Interlúdio, Diário de um Detento, Periferia, Periferia, Com Mentira Vou Acreditar, Mágico de Oz, Fórmula Mágica da Paz e Salve, totalizando 12 faixas. A faixa inicial é Jorge da Capadócia, interpretada pelo músico Jorge Benjor. Segue a letra. Ogunhê, Jorge sentou na praça, na cavalaria, e eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem, para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam, e nem mesmo em pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão. Facas e espadas se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes arrebentem sem o meu corpo amarrar. Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Jorge é da Capadócia. Salve Jorge, salve Jorge. Jorge é da Capadócia. Salve Jorge, salve Jorge. Como já era de se esperar, o nome do álbum não é Sobrevivendo no Inferno por mera coincidência. O inferno descrito é a situação de miséria, desumanização e violência que as pessoas faveladas enfrentam cotidianamente. A faixa inicial é uma espécie de canto de proteção para zelar a vida dos integrantes da periferia, que precisam sobreviver na guerra promovida pelo Estado. E essa vertente religiosa, presente em Jorge da Capadócia, será resgatada durante todo o texto. Note que a faixa inaugural é uma preparação para a batalha. O primeiro verso, Ogunhê, remete a uma expressão que ocorre nos terreiros do Candomblé e da Umbanda, quando os fiéis realizam a saudação para o Orixá Ogum. É essencial mencionar que a referência ao Ogum e a adoção do nome Jorge durante a continuidade da letra traz para o corpo da canção a questão do sincretismo religioso. E o que seria esse sincretismo religioso? Bom, durante centenas de anos, a devoção às divindades de matriz africana foi criminalizada pelo ordenamento estatal brasileiro. Para burlar a legislação e continuar professando sua fé, os adeptos das religiões de África associaram a imagem de seus orixás à dos santos da Igreja Católica. Ou seja, a imagem de Ogum, em algumas vertentes das religiões de matriz africana, foi vinculado à figura católica São Jorge, ou Jorge da Capadócia. Diz o mito que Ogum é um santo guerreiro, metalúrgico dos orixás e forjador de suas armas. Trata-se de um orixá cultuado como uma figura extremamente leal e protetora. Existe um ditado iorubá que expressa que Ogum, tendo água em casa, se lava com sangue. Ou seja, a sua construção simbólica está diretamente associada à propensão para duras batalhas e à disposição para a defesa dos seus protegidos. Na continuidade da letra, essa vertente de proteção é explicitada conforme o sujeito lírico anuncia estar vestido com as roupas, as armaduras e as armas de Jorge, para que seja protegido dos males de seus inimigos, como armas de fogo, facas e correntes, que pode estar representando o sistema prisional
como também os negros escravizados. Bom, no fim, a canção é encerrada da mesma forma que inicia, com saudações ao santo, Salve Jorge. Antes de continuar, faço aqui um apelo para que não deixem de ouvir as músicas do álbum. A mera descrição das letras e a contextualização de seus elementos não compreendem a magnitude da música e do próprio álbum como um todo, que possui uma construção simbólica ainda mais rica e complexa. A segunda faixa, Gênesis, é uma das mais curtas do álbum, mas prepara terreno para uma das mais icônicas letras da história do grupo e do rap. A letra diz assim: Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, as bebidas, as putas. Eu tenho uma bíblia velha, uma pistola automática, um sentimento de revolta. Eu tô tentando sobreviver no inferno. Os substantivos arma, bebida, puta, árvore e criança estão marcados com a desinência dessa forma, ainda que esteja no plural, também como forma de protesto, para reivindicação e legitimação da expressão popular da língua, constantemente discriminada. Esse movimento é recorrente nas letras dos Racionais, já que é um grupo da favela preocupado em falar para a favela. A adoção ao cristianismo, na segunda faixa, é uma menção direta ao texto Gênesis, que abre a Bíblia, o livro da doutrina cristã. Com a citação da Bíblia e o título Gênesis, nome do texto inaugural da doutrina cristã, marca um movimento de unidade, que é central para o álbum, e é que conversa com um fenômeno que se fortalecia na década de 90, que foi o crescimento exponencial de templos neopentecostais nas favelas brasileiras, e a adesão da população, majoritariamente preta, a essa fé. Essa unidade que eu citei vai muito além de uma tentativa de representar as mais variadas religiões que levam conforto para o povo periférico, mas isso nós veremos posteriormente no álbum e nos vídeos seguintes. Voltando à letra da música, é notável um jogo de oposições que se estabelece entre Deus e o homem. Conforme Henrique Takahashi elabora na pesquisa Evangelho segundo Racionais MCs, o Gênesis, em Sobrevivendo no Inferno, fala sobre duas origens da moralidade. Deus como criador da bondade, do mar, das árvores, das crianças e do amor, e do homem como criador da favela, do crack, da trairagem, das putas e das bebidas. O bem é originado por Deus e o mal pelo homem. E essa maldade que tem origem no homem possui um território fértil, que é a favela, um inferno que o homem periférico tenta sobreviver. E para alcançar essa sobrevivência, ele se mune de fé, representada pela Bíblia velha, e da revolta, que se materializa na pistola automática. A letra da música, além de inaugurar o sentimento de revolta presente no álbum, explicita que essa revolta ocorre pelo inconformismo dos homens terem transformado a terra, a favela, em um inferno. A faixa seguinte, capítulo 4, versículo 3, começa a abordar o inferno, seus sobreviventes e os homens que fazem a manutenção do espaço maldito. Mas a discussão sobre essa faixa eu vou deixar para trazer apenas no vídeo seguinte. E é isso, pessoal. Eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui, mas no próximo nós continuaremos discutindo a sequência das letras do álbum, além de eu também citar outras obras que conversam com o grupo Racionais MCs. Assinem o canal para não perderem nada, comentem o que acharam sobre o nosso papo, digam o que ficou faltando, o que não entenderam, ou se tiverem outras interpretações sobre as letras. E claro, escutem as músicas, que é muito mais potente do que a minha descrição das letras. Até a próxima.